pessoal? Boa noite. Hoje a Action Consultoria Júnior estamos iniciando nosso último dia de Action Week. Foi uma semana maravilhosa. Tivemos convidados incríveis, convidados assim que a gente fala, nossa, sensacionais. E hoje a gente tá com a nossa blogueira, digital influencer, empreendedora, Larissa Vieira. E eu já vou estar chamando o Lari enquanto o pessoal vai entrando. Como é que faz? Só um minutinho. Só aguardar a Lari aceitar e a galerinha ir entrando. Boa noite, maravilhosa! Boa noite. Então, Lari, é um desafio muito grande estar aqui hoje. A gente vai aguardar só um pouquinho o pessoal entrar. Como é sábado, a gente entra pontualmente. Certo. E esse filtro, linda. Enquanto isso, eu vou escolher Acho os filtros. justíssimo, digníssimo, inclusive. É o tempo que o pessoal vai entrando, você escolhe um filtro legal. O auge do óculos, quando ele embaça. Certo. Em plena live. Então, Mari, como é que tá sendo para tu hoje estar aqui com a gente, encerrando nossa semana de lives da Action? Eu tô nervosa, tô aqui suando frio. Nós. Olha só, Juan, oi, Juan. Bem-vindo. Muito bom ter sua presença aqui. O pessoal demora um pouquinho para entrar, mas vai entrando aos poucos. Enquanto isso, Lari, em nome da Action. O áudio tá bom? Ótimo, sensacional. Meu tá legal? Certo. Show de bola. Então, Lari, olha só, Suprema Açaí, Manu Santana, Juan. Então, gente, Lari, vamos começar para a gente não perder tempo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Então, hoje eu foco em falar com Larissa. Tanto é que eu não chamei o Insta da Contorno, eu chamei o Insta de Lari. Porque a ideia é justamente falar de Larissa, Larissa empreendedora. Para fechar a semana da Action Week, a ideia é justamente essa. Vamos falar com o empreendedor, vamos saber a história dele de vida, vamos ver como é que está sendo empreender nesse campo tão massa que é de autocuidado, de beleza, de estética, em plena pandemia. Vamos entender como é que está funcionando tudo isso? E aí a ideia surgiu e não me veio outro nome na mente. Tem que ser Lari. E é uma honra para a gente estar contigo aqui, finalizando nossa semana. Bem-vinda. É com muito prazer que você está aqui. Olha só quem entrou, Matheus, Ana. Muito obrigada. Nada, Lari. Então, começando. É um prazer imenso estar encerrando esse evento. E bem nervosa. Fique tranquila. Aqui é lugar descontraído, aqui é lugar para a gente contar história, para a gente trazer relatos, para a gente construir. Fique muito à vontade, tá bom? Lari, eu queria começar sabendo um pouquinho da tua história. Como é que surge o Contorno da Vaidade? Como é que Larissa começa a empreender? De onde é que vem tudo isso? Então, desde nova eu tinha na minha cabeça que eu não queria trabalhar para ninguém. Não é que eu tenha preconceito, mas é que minha ideia sempre foi ter um negócio, gerir. E aí, com o tempo, isso foi mudando. E quando eu comecei a receber mesada, eu quis meio que triplicar a mesada, entendeu? E aí tudo começou com isso, com esse intuito, né? De aumentar aquela mesada que eu recebia para conseguir comprar coisinhas a mais para mim. E aí eu caí num vídeo no YouTube de Pamela Drude, onde ela mencionava como ela tinha iniciado a lojinha dela no Instagram. E aí eu comecei a assistir esses vídeos e comecei a ficar interessada. E comecei a estudar e do nada eu já estava planejando loja virtual, Instagram, como começar a vender e tudo mais. E aí, com 2, 3 meses de loja, eu já estava imersa nisso, né? Já estava bem inserida e comecei a projetar algo além. Então, foi algo assim, bem aleatório que aconteceu,
mas que hoje eu tô totalmente imersa e não penso em fazer outra coisa a não ser E aí, continuar. Lari, a Contorno, ela nasce, então, de um sonho, de um estalo que tu teve, que tu pensou, pô, velho, eu não me contento mais com essa vida de óculos, inclusive. Eu não quero mais essa vida. Júlia tá travando um Eita, pouquinho pra mim. melhorou, voltou. Melhorou. Nascendo inquietação de Pronto, melhorou. pensar, velho, eu não quero mais estar no mercado que eu vou ter que trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim. Mas e aí, como é que ela nasce com o povo, Lari? Como é que foi exatamente? A loja, a loja, por ser de maquiagem, era porque eu consumia muito conteúdo de maquiagem no YouTube. Então eu sempre estava antenada aos produtos que estavam sendo lançados, as blogueiras que estavam fazendo sucesso naquela época e que hoje já tomaram uma proporção bem maior. Então a venda de maquiagem ela vem de um gosto Que muito pessoal. legal, Lari. Ou seja, vem realmente de teu sonho, de tuas afinidades. Eu observo que tem muito de tu no que tu faz, em como tu empreende, como tu traz para teus clientes o teu produto. Mas agora, Lari, falando de empreendedorismo, a gente sempre conversou sobre empreendedorismo. Inclusive, foi contigo que a gente teve várias explanações sobre a diferença entre ser o dono da empresa e você ser empreendedor. Falando sobre empreendedorismo, por que, Lari, trabalhar com mulheres? Por que trabalhar com autocuidado, beleza, estética? Tu se inspirou em alguma loja em específico? Por que esse ramo em específico, assim? Eu não cheguei a me inspirar em loja e nenhuma marca, mas sim nas meninas que estavam inseridas naquele meio, que era algo que era pouco falado. Isso. Acredito que poucas meninas se interessavam por maquiagem. Então foi algo que eu tomei para mim, assim, meio que apresentar até mesmo para as minhas amigas, que sempre me perguntavam muito sobre maquiagem. Porque eu consumia muito esse conteúdo e consumo ainda hoje, né? E por isso também que hoje eu comecei a trabalhar com a influência, porque eu percebi que as pessoas elas já estavam confiando naquilo que eu estava trazendo, naquilo que eu estava pautando. Então, eu acredito que esse gosto, ele é um pouco pessoal pela minha história, que eu me identifico muito com a mulherada e eu quero sempre estar elevando a autoestima, o autocuidado. Então, eu juntei uma coisa com a outra e deu super Dona Ana certo. tá aqui comentando, disse que você é muito vaidosa. Tá sabendo? Herdei isso dela. A Jússi está dizendo o seguinte: Jússi é a nossa coordenadora do curso de ADM da FTC, e ela está dizendo o seguinte: isolados sim, belos sempre, ou seja, mesmo em casa, a gente tem que manter a beleza, tem que manter o autocuidado. E eu vejo que tu traz muito essa mensagem no teu dia a dia, no que tu posta, nas dicas que você traz, porque você não vende só um produto. Eu observo que você vende tua qualidade de vida, tu vende o que tu faz, o que tu é, ou seja, é mais do que uma marca, é um conceito. Conceito Larissa. Que nem Dona Ana diz, Lari é Isso. vaidosa, então ela vende o que ela traz. Então, Lari, a Contorno, como é que a Contorno tem feito para se manter agora, nesse período de pandemia? Como vocês estão fazendo para se inovar, para se manter competitivos, para se manter vendendo? Eu adotei algumas estratégias que não estavam no meu cronograma para esse ano. Assim, estavam planejadas, mas que não aconteceriam com tanta rapidez. E desde que a pandemia começou, eu já tinha me organizado para, após carnaval, que é uma época mais parada no comércio, começar a introduzir alguns conteúdos e algumas coisas além do que eu apresentava na loja. Então, eu mantive a constância no Instagram, que é essencial, e comecei a inserir vídeos ensinando como é que usa o produto, dicas rápidas que as pessoas poderiam se virar durante esse isolamento. E comecei a mudar um pouco o foco dos produtos, porque desde que a pandemia começou, a galera ficou muito ligada em skincare, em cuidado com a pele. Então eu inseri também essa novidade na loja, que era algo que eu não trazia antes. E foi super aceito. As meninas elas estão amando. E fora as outras estratégias que a gente usa em stories, eu também consegui lançar o site. E é isso. Legal, Lari. Inclusive, foi no período da pandemia que tu. Teu áudio tá Opa, cortando. voltou? Hello.
tua tela tá um pouco travada. Tá. Voltou agora? Olá. Vamos Voltou. lá. Inclusive, Lari, foi agora no período de Voltou. pandemia que você conseguiu abrir também o CNPJ, certo? Inclusive, Sim, foi uma conquista muito eu trabalhava antes. grande para a loja. Sim, eu trabalhava com antes autônoma, né, com CPF e tudo mais. E era um projeto exatamente para 2020, o CNPJ. Era formalizar a loja e expandir ainda mais. Então, em meio a esse tumulto de pandemia, foi algo que eu repensei um pouco, dei uma brecada. Mas eu vi que talvez fosse o momento exato de começar, até para conseguir atender as demandas de fora de feira, né? Porque eu tenho a maior parte da minha clientela é aqui. E como eu tenho essa vontade de expandir para todo o Brasil e tal, eu pensei, então vamos pensar nisso agora, já que está todo mundo em casa, para ver se vai dar Tem dado certo. muito certo, inclusive, né, Lari? Sim, uma coisa que eu também observo é tua Sim, relação com os clientes. A gente percebe que você tem um contato durante a venda, antes da venda, o pós-venda. São fatos, são pontos em específico que fazem total diferença na manutenção e fidelização dos clientes, certo? Como é que tu tem administrado, como é que tu administra as tuas relações com teus clientes? eu tenho uma relação muito de amizade, de criar aquele vínculo com o cliente, aquela relação, para gerar aquela confiança, né, de marca e cliente. Então, isso eu trouxe desde o início, que era o que eu sentia falta no mercado. Essa atenção direta com o cliente, quando o cliente tem um problema, estar ali sempre presente com ele até que o problema seja resolvido. Então, essa relação, ela vem muito do meu lado pessoal, que sentia essa necessidade em outras lojas e outras empresas. Então, eu decidi inserir esse diferencial na loja. Então, a gente tem todo aquele suporte de consultoria, se a pessoa tiver dúvida em relação a algum produto, tom de base, tom de corretivo. Então, eu gosto de dar esse suporte para que a cliente ela não compre algo que ela não vai usar. Eu quero que a cliente ela só compre aquilo que ela realmente vai conseguir usar. Então, isso sempre foi uma prioridade na loja. Incrível, Lari. Inclusive, eu observo que sempre você coloca algumas promoções, tem as campanhas de coleções também na loja. Tem os mimos que eu acho o máximo. Cada um dos produtos que você compra com Lari vem personalizado, com uma mensagem de carinho, de afeto. De onde é que surgem essas ideias, Lari? A ideia do mimo eu trouxe de alguns cursos que eu participei, que eu faço, na verdade. E foi algo assim que eu não tinha visto aqui na cidade ainda, né? Essa relação de mimo, de sempre estar mandando um brindezinho para cliente. Essa conexão, ela meio que fideliza. Estratégia boa. Que eu fidelizei muito cliente. Eu tenho cliente desde o início da loja. E esse ano eu fiz uma coisa diferente, que foi todo mês um brinde diferente, né? Então, todo mês são brindes esporádicos, diferentes do que recebeu no mês passado. Então, meio que forma uma coleção de brindes, onde a cliente ela fica presa a sempre estar querendo aquele brinde daquele determinado Ou mês. seja, que estratégia legal, Lari. Eu não conhecia a fundo assim. Sempre que eu comprava alguma coisa na loja, eu achava o máximo. Vinha um docinho, alguma coisa. Eu tenho uma sobrinha que sempre via quando eu comprava e ela sempre vinha. Titia, me dá o brinde. Ela adorava. Eu também. E é muito carinho, muito delicado. Você se sente abraçado com essa delicadeza. E quando a gente fala de autocuidado, de beleza, de estética, a mulher ela gosta de se sentir única, ela gosta de se sentir valorizada. São os detalhes, né, que vão fazendo total diferença. E eu vejo muito essa questão dos detalhes, né, Lari, no teu dia a dia. Outra coisa que eu observo é a questão do retorno. Travou. Eita, voltou? Voltou? Tá voltando aos poucos. Tá meio travado, mas Eu tá voltando. acredito que seja o sinal, que não está muito agradável. A questão da delicadeza que eu estava falando e do autocuidado que você traz para as meninas.
quando você vende não apenas uma marca ou um produto ou algo, você dá um retorno. Emanuele está dizendo o seguinte aqui, que ela ama os mimos que você traz na loja. E assim, é algo que o cliente vê como uma marca, né, Lari? É algo único. Olha, eu comprei na Contorno. Isso aqui foi da Contorno. Inclusive, eu tenho uma coleçãozinha já de mimos de Lari que eu guardo de quando eu compro alguma coisa na loja. E ela sempre faz questão de escrever à mão todos os bilhetinhos que ela manda em específico para cada uma das clientes. É muito delicado. Mas assim, uma coisa que eu observei é que você coloca cara a tapa, Lari. Você coloca o seu rosto lá de quando você acorda, que você mostra sua rotina matinal, seu skincare, seu café da manhã, o almoço. Ou seja, de onde é que vem essa estratégia de colocar o rosto, dar um rosto à tua marca? E como isso mudou as questões do marketing, de propaganda para a empresa? Essa questão, ela veio muito assim, pensada. Eu fiquei durante 2 anos sem aparecer no Instagram da loja, apenas postando produtos e videozinhos de produtos. Então eu nunca tinha aparecido. E desde que o Instagram ele começou a tomar uma proporção maior, eu vi que era necessário estar à frente da minha marca, que as pessoas se conectem comigo. E aí eu comecei a aparecer. Então, me arrumava inteira, só que tivesse arrumada. Mas eu não estava transparecendo aquilo que eu sou e aquilo que eu queria transcender para as clientes, né? Então, depois de certo tempo de estar mais familiarizada com elas, ver que elas estavam gostando desse contato direto, diário, eu comecei a aparecer, acordando, mostrando os bastidores de tudo. E isso meio que traz maior conectividade com a loja. Porque, às vezes, o que elas não têm contato comigo, por não convívio da minha casa, mas tirar uma dúvida sobre algum produto que eu não venda, ou perguntar algo que eu esteja utilizando para o meu cabelo. Então, isso gera um diálogo onde aquela cliente ela já vai gerando uma confiança comigo, podendo assim virar minha Ou cliente, né? seja, tem toda uma estratégia, todo um cuidado. E assim, mulher além da delicadeza, a mulher ela gosta de ser de verdade, de como assim mulher de verdade? Ser feminina, se mostrar que a gente acorda com o cabelo às vezes bagunçado, que a gente às vezes acorda com o cabelo na touca, que nem todo mundo acorda montado no salto e na maquiagem. E quanto mais real que você se mostra, acredito que seja mais, como é que eu posso dizer, mais importante. Porque você começa a transparecer para a sociedade que essa questão dos padrões de beleza não, como é que eu posso dizer? Não privam, não limitam a gente. Pelo contrário, padrão de beleza é aquele que você aceita ser, que você decide ser. E outra coisa que eu observo, Aquele que você se sente isso, bem. lugar de mulher onde ela quiser. Tem essa frase que eu vejo muito que você traz na tua loja. Como assim, Júlia? Você mostra que a mulher ela pode amanhecer sim, com uma touca na cabeça e gravar uma história e postar. E, gente, tudo bem. Você também mostra que a mulher pode empreender, que ela pode trabalhar, que ela pode encontrar seu espaço no mercado de trabalho e que os empregos formais, eles são essenciais, são necessários, se encaixam para diversos perfis de pessoas, mas que quando a gente fala de trabalho, de mercado de trabalho em específico, hoje em dia a gente tem diversos ramos. E o empreendedorismo, cada dia mais, ele vem ganhando força, principalmente por mulheres. Ontem a gente teve a Amanda, da Amanda Modas aqui, que arrasou. E ela também traz a mensagem, só que ela já é voltada à moda feminina. Hoje a gente está com estética. Estética, beleza, autocuidado, é, Matheus está dizendo o seguinte, Lari, que o cliente gosta de ser mimado, de saber mimar, que é importante para ele estabelecer uma melhor conexão com a empresa. Arrasou, Lari. E quando a gente Obrigada. fala dessa questão do mimo, é muito pessoal, é muito subjetivo. O cliente se sente único, ele se sente tocado,
ele sempre vai voltar no sentido de saber que ele é valorizado ali, que ali ele é reconhecido. Olha, eu não compro um produto, eu compro um conceito. E pensando assim, E isso é muito surpreendente, porque quando a cliente ela não é a primeira vez de compra. E aí, quando ela recebe, normalmente, quando elas fazem a postagem, elas se referem muito mais ao brinde, ao mimo que foi enviado, do que aos produtos que ela mesma escolheu. Então, isso é surreal, como conecta realmente com as isso pessoas. é como um elo, um laço. E assim, maquiagem você pode comprar. Travou. Travou? Voltou. Voltou, meus amigos. Eu estava aqui tentando falar que maquiagem, produtos de beleza, a gente pode comprar em diversos locais. Mas quando a gente compra um produto, você não quer só aquele produto. Você quer entender o que é, para que serve aquele. Exemplo, eu vou comprar uma máscara, algo bem sucinto que eu aprendi com a Larissa. Vou comprar uma máscara de carvão. Para que eu vou comprar uma máscara de carvão ativado? Qual a funcionalidade que ela vai ter na minha vida? E aí, antes de lançar, por exemplo, um produto ou alguma coisa assim, ela manda um tutorial. Olha, serve para isso, isso e isso. Tem tal e tal agente que funciona assim, assim, assim. Olha, isso aqui eu gostei. Isso aqui eu não gostei tanto. Ela sempre traz as resenhas, as críticas. E essas resenhas, essas críticas, eu observo que influenciam pessoas. A minha próxima pergunta é a seguinte, Lari. Quanto assim a tua atitude? Como tu observa que tua atitude, tua forma de se manter no mundo, tua forma de atuar, de empreender, ela pode influenciar meninas a questão do empreendedorismo e do autocuidado? Eu não sabia que eu tinha esse poder de influência, até que desde que eu comecei a pegar pesado na criação de conteúdo, eu notar que as meninas elas tinham as mesmas dúvidas que eu. Então, hoje, elas me perguntam, elas querem saber se vale a pena comprar determinado produto. Então, é algo assim que deu aquela junção perfeita, tanto para a influência aqui no meu Instagram pessoal, quanto na loja, no ato da venda. E eu acho que é aquela questão de você se mostrar verdadeiramente, você explanar aquelas dúvidas que você e outras pessoas também podem ter e trabalhar em cima disso, para atrair o seu cliente, para atrair o seu seguidor e fazer com que ele confie no que você realmente está transparecendo, porque é uma dúvida Ou dele. seja, é o teu cliente e a forma como ele te vê, como ele interage, como ele te vê como referência. Eu acredito que volta e meia tu tem algum feedback, né, Lari? Como é que são esses feedbacks geralmente que as pessoas trazem? Ah, o meu público ele está mais acostumado a dialogar comigo no direct. Alguns, às vezes, fazem indicações, mas a maioria, a grande maioria, eles vêm para o direct perguntar. Hoje mesmo eu acordei, tinha umas mensagens perguntando sobre o esfoliante que eu estava falando, ou sobre uma máscara que eu estou usando. Então, eles procuram muito e eles gostam de saber o que eu estou usando. O que eu estou usando. Por exemplo, eles já chegam assim, quanto é isso que tu tá usando? Onde é que vende? Então, meio que criou realmente aquela confiança de adquirir exatamente porque eu estou demonstrando que eu estou usando, que eu sei para que aquilo serve e que realmente o produto é bom e precisa ser indicado para Que outras pessoas. incrível. Lari, tem uma questão que eu estava conversando com os meninos. Ano passado, tu tinha um Instagram com mais de 10 mil seguidores, que era um Instagram com muita gente. E aí, do nada, tu desativou o Instagram e tu fez o Instagram do zero. Conta pra gente como é que foi isso, por que tu fez isso, quais os resultados, como é que influenciou a Contorno, o que a Contorno é hoje em dia. Quando eu comecei o projeto da loja, eu rapidamente criei e-mail, rede social, tudo da Contorno de Vaidade e deixei ela parada enquanto não houvesse o lançamento da loja. E aí esse Instagram naquela época, ele cresceu muito rápido, porque era uma novidade e era algo muito forte no mercado
que era a maquiagem, os produtos de lançamento e tudo mais. Então o meu Instagram ele começou a crescer muito rápido. E depois de uns 2 anos e pouquinho, eu sofri uma tentativa de hacker no Instagram. A minha conta ela tentou ser invadida, mas como ela tem todas as proteções possíveis, eu consegui rapidamente reverter. Porém, desde que isso aconteceu, o meu engajamento ele começou a cair muito, como se a minha conta fosse uma conta de seguidor comprado. E aí, eu tentei reverter, dei uma estudada, apliquei várias coisas que eu encontrei para reverter toda a situação, porém, nada solucionou o meu problema. E isso meio que começou a me afetar. Porque você trabalhar criando um conteúdo que ele não vai ser entregue para 2% da sua audiência era frustrante. E chegou uma época que nem os stories eles estavam sendo entregues de forma satisfatória. E aí eu fiquei desanimada, pensei em desistir da loja. Fiquei muito abalada mesmo com o que estava acontecendo. E foi por isso que eu decidi partir para uma nova conta. Foi um começo difícil, mas foi como se eu tivesse saindo de uma história e entrando em outra muito maior. Porque hoje eu tenho um público fiel, um público que me acompanha diariamente e que está sempre lá comentando, compartilhando, sempre opinando no que querem e não querem ver na loja. Os produtos que eles querem que eu traga, os produtos que não têm tanto interesse. Então, foi uma mudança, assim, que foi boa, apesar de ser tão drástica, né? É porque, assim, quando a gente pensa, mas ela tinha uma conta de 10 mil seguidores, 10K. Você pensa, nossa, tem que ter muita coragem. Eu, às vezes, penso no empreendedorismo como você atirar no escuro, às vezes. Você falar, eu acredito nisso, e você ter paciência, persistência, foco. E eu acredito também que essa seja a grande diferença entre você ser empreendedor e ser o dono do seu negócio. Quando você é dono do negócio, você apenas gere, você apenas dita, você apenas direciona. Mas quando tu é empreendedor, você vende sonhos, você vende ao cliente o que você traz. Você traz um conceito, você vende a ele aquilo. Você vende o que você gostaria de comprar. O conceito do empreendedorismo é muito intrínseco, não necessariamente a números, por exemplo. Eu preciso ter 10 mil seguidores, mas assim a questão de eu preciso que as pessoas recebam o meu conteúdo. Por mais que essas pessoas sejam, que reduza essa quantidade de pessoas. Lucas, ele traz aqui o seguinte, que ele gosta de transparência, de veracidade e praticidade, que é o que tu traz também no teu dia a dia. E ele ainda complementa aqui, Dona Ana, complementa de... Meu Deus, a internet Eita, travou. nós. Internet, minha filha. Minha imagem ficou travada. Travou um pouquinho, mas voltou. Pronto, Voltou. voltou. Tá me vendo direitinho? Pronto. Tô. Dona Ana fala aqui da questão da recuperação total. Você veio de um Instagram novo, do zero, e hoje em dia amadureceu-se muito. Aqui o Lucas ele fala o seguinte, que é uma nova roupagem, que você amadurece de uma forma sensacional. Às vezes o empreendedor ele precisa voltar do zero, ele precisa voltar a um determinado ponto para que ele consiga chegar, persistir e ir a outros pontos, ir para além do que aquilo que era direcionado. E Jusce, ela traz o seguinte, que parabéns, Lari. Porque ser empreendedor é ter coragem de recomeçar. E eu vejo que na narrativa da Contorno de Vaidade, tu teve de recomeçar várias e várias vezes. Não obstante. Sim. Eu acho que essa do Instagram surpreendeu muita gente. Porque eu nunca fui ligada a números. Eu sempre tratei todos os seguidores como pessoas, que é exatamente como eu me identifico com algumas blogueiras. E não só tratar como números. Então, para mim, importava muito mais que o conteúdo, que a confiança da pessoa estivesse mais ligada a mim do que propriamente 10 mil seguidores, já que eles não estavam conversando comigo e nem falando a mesma língua que eu. Exatamente. Inclusive, do ano passado para cá,
você tinha um emprego formal e tinha a Contorno, que era teu estágio, certo? Como é que foi para tu quando os teus resultados, quando tu resolveu decidir só empreender, dedicar teu tempo, o teu dia todinho só a empreender? Mudou alguma coisa? Continuou? Como é que foi? Não, quando eu decidi sair do emprego formal, já era uma questão bem resolvida para mim, era algo que eu queria realmente dar total atenção à loja e por isso eu resolvi sair. Foi algo bem pensado, algo bem estruturado, planejado, analisado. Coloquei metas, coloquei prazos de quando isso deveria acontecer. E eu reservei 2020 para a loja. Eu estou totalmente voltada esse ano ao meu trabalho, à minha loja. Então, está sendo um ano assim de crescimento mês após mês. E eu estou vendo muitos resultados, apesar do cenário que a gente está Que se encontrando. legal, velho. Supremo Açaí traz o seguinte, que esse é o verdadeiro cenário do que é empreender. Encarar altos e baixos e com a mesma determinação. Parabéns. E eu ainda complemento com o seguinte, a questão do foco, do objetivo e da persistência e da paciência. Juliana, é muita palavra. Mas quando a gente fala de empreender e quando a gente fala de principalmente de moda, ou de moda o quê? De estética, de autocuidado, a gente fala de um público muito específico, que é o outro, é a mulher, é o homem também, que hoje em dia gosta de se cuidar, de fazer um skincare, de cuidar da pele, de cuidar da beleza. Beleza, hoje em dia, já não é mais um produto distante. Beleza é uma realidade. É o que a gente faz para se sentir mais belo, se sentir mais vivo, mais bem apresentado à sociedade. E quando você empreende nesse ramo, é algo muito delicado, porque você lida com a autoestima do outro. Quando você lida com a autoestima do outro, você toca o outro. E lidar com esses altos e baixos do mercado, lidar com o outro, conseguir lidar com o outro, e para além de lidar com o outro, com as inerências que ele vai trazer, é como você todos os dias se desafiar. E eu vejo muito isso também na Contorno e por quem está por trás da Contorno. Tanto é que a ideia da live de hoje, de encerrar a semana da Action Week, é justamente trazer a pessoa Larissa. O que é Larissa que tem por trás da Contorno da Vaidade? Trazer um rosto, dar um rosto à face, a face daquela empresa. Porque não é só uma empresa, é uma empresa que tem um conceito, que tem alguém ali por trás. E assim, a gente está vivendo um período delicado, né, Lani? É uma pandemia mundial. Ah, Maria. Sociedade. Sim, eu tomei um susto. As bombas. Época de São João é assim. Mas e aí, a gente. Repete a pergunta. Acontece, erros de percursos. Gente do céu, que susto. Calma, respira, conta até 5. Bom, a gente está vivendo a pandemia mundial, menina. Tudo mudou. O mercado mudou, a forma de trabalhar mudou, empreender ficou cada vez mais difícil porque o mercado ele está cada dia mais competitivo. Segundo o Davi Vieira aqui, ó, tá São João, Davi tá certíssimo. Luquinhas também, falando que são colocações perfeitas. Brigadão, Luquinhas. E assim, o mercado mudou. E aí, quais foram as estratégias direcionadas assim que a Contorno falou, velho, eu vou usar isso para inovar aqui nesse período de pandemia. Vamos inovar, vamos trazer novidade para o povo, vamos se manter competitivo. O que foi que a Contorno fez nesse sentido, lá? O diferencial que eu adotei para essa época foi estar usando, mostrando como é que faz para usar aquele produto, se aquele produto serve para você, se ele não serve, qual a sua necessidade nesse período. Então, eu estou trabalhando em vídeos em cima disso, né? Na necessidade que as pessoas estão tendo em casa, que é a questão do skincare, que eu não tinha na loja. Então, eu tenho apostado muito nesse nicho, né? E está sendo bem aceito. É porque exatamente é uma realidade que eu também vivo. Eu sempre gostei muito de cuidar da pele e tudo mais. Então, como eu via que as pessoas elas tinham algumas dúvidas, eu parti para estratégias em cima disso e continuar girando, né? E também a estratégia de vídeos.
Vídeos, eles conectam muito mais. Antes, eu não trabalhava muito com vídeo. Era um vídeo uma vez na semana ou outro. Então, agora, eu tenho trabalhado frequentemente, além de imagens de produtos, com vídeos. Porque vídeos também conectam. Então, são estratégias assim que eu estou trazendo em formatos diferentes. Legal. É daí que surge também a estratégia do YouTube, certo? Sim. Inclusive, essa semana passada, se eu não me engano, O... né? O YouTube de Lari ganhou seus primeiros 100 inscritos. E Lari colocou lá, parabenizando. Júlia, mas 100 inscritos? Júlia, não é um número tão alto. É alto sim. Lari sabe o quanto tem sido difícil construir cada um desses inscritos. E ela entende também que é um trabalho de fidelização. Ou seja, você começa do zero e você vai criando e trazendo conteúdos. Em relação, Lari, ao marketing digital, a aprender a utilizar as ferramentas. Para ti foi difícil? Como é que foi enfrentar lidar com essas ferramentas digitais e tentar trazer esse conteúdo de uma forma prática, clara, limpa, como você traz? Utilizar as ferramentas, para mim, não é um mistério. E nem a criação de conteúdo, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, antes de eu desenvolver qualquer projeto, eu estudo, eu analiso, eu encaixo ele na minha rotina, eu encaixo ele nas necessidades que o meu público tem. Então, eu faço todo um projeto. Essa questão do YouTube foi algo que não partiu de mim, propriamente, né? Ele veio de pessoas, amizades, que sempre me perguntaram por que eu não tinha um canal. E eu sempre criei uma barreira quanto a isso pela questão de exposição e tudo mais. Até que eu vi que tinha um público querendo isso. Então eu trabalhei em cima dessa necessidade do público. E aí o canal surgiu. O canal ele completou, como o Julie disse agora, fez um ano dia 24 e completou 100 inscritos. E eu fico feliz por ser, apesar de ser um número pequeno, ao ver de algumas pessoas, é um número que foi conquistado totalmente organicamente. Ou seja, são pessoas que estão ali acompanhando porque gostam daquele conteúdo, porque se identificam com aquilo que eu estou trazendo. E é tanto que algumas pessoas elas já partem para minhas outras redes sociais, na loja, aqui no meu pessoal, para tirar mais dúvidas além do que eu estou trazendo lá. Então, com essas dúvidas, eu consigo gerar ainda mais conteúdo para estar sempre presente. É tanto que agora eu tenho também projeto mensal, tanto para o meu Instagram pessoal, como para o meu Instagram da loja e o YouTube. Então, eu estou subindo vídeo 2 vezes na semana. Eu tenho todo o roteiro do mês que vai subir. Se surgir qualquer dúvida, assim, muito frequente, eu tiro um tema que seria abordado e coloco esse tema justamente para que a minha entrega ela seja maior e com isso novas pessoas conheçam o meu trabalho. Nossa, Lari. Uma coisa que eu estava aqui pensando no que você estava falando é a questão do planejamento e da organização. Como é que tu consegue também conciliar a loja com a faculdade? Tu tem tido dificuldade? Como é que tem sido? Quando a gente estava na época normal de ter aula todos os dias, era uma coisa mais complicada, porque o fato de sair de casa cedo, retornar tarde da noite, é meio que um período que eu poderia estar conciliando com outras coisas, e que na faculdade eu não consigo. Mas eu consigo organizar tudo isso quando está tendo aula, no período que eu estou em casa, que é pela manhã e pela tarde. Então eu faço o planejamento todo dia, tem agenda lá do que eu tenho que cumprir certinho. Mas agora, como tá com essa flexibilidade, né, da gente estar em casa o tempo todo, ficou muito mais fácil. A criação de conteúdo, ela conseguiu ficar muito mais fácil, porque agora eu tenho muito mais tempo. Eu não preciso sair de casa para ir na faculdade ou ir em outro lugar. Então, tem me facilitado muito. Lucas aqui está falando o seguinte, que a diferença entre o impossível e o possível está na determinação. E isso você tem assim de sobra, nem diria ele. Concordo muito com o Lucas. Lá, uma coisa que é importante que você traz é a questão de que a pandemia também, além dos desafios, ela traz possibilidades. Não apenas para o empreendedor, mas a gente vive num mundo muito efêmero, muito volátil, em que você mal tinha tempo para olhar para si, para respirar, para trabalhar, para estudar. Era tudo muito corrido. E aí agora a gente ganha um recurso que é, como é que se fala?
é um recurso que não volta, que é o tempo. A gente está sempre em casa. Ou a maioria do tempo a gente está em casa. E era algo que eu sempre estava reclamando, a falta de tempo. O Júlio bem sabe disso. Porque eu não tinha tempo para nada. Era muito corrido. E hoje não, hoje eu consigo deixar as coisas muito mais planejadas. E é tanto que eu acho que pós esse período eu vou conseguir manter essa rotina. Assim espero, né? Mas está sendo um momento assim de realmente descansar mais, não se cobrar tanto, não deixar a ansiedade ela tomar conta de tudo. Então, está sendo um momento de se repensar também essa questão, de ter seu planejamento certinho, trabalhar até determinado horário, não se cobrar por aquilo que não foi possível fazer. Então, está sendo um momento de se autoconhecer também. Muito legal. Os limites entre o possível, o impossível. E a questão de olhar para si. Porque empreender também é você olhar para si. Você olhar para si enquanto pessoa. E você entender que o que você empreende, o que você traz de seu empreendimento também é uma construção do seu eu, do que você tem a oferecer para o outro. Então, às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente organiza as coisas. E quando a gente trabalha com agenda, a gente tem que entender que a agenda ela precisa ser flexível. Como assim flexível, Júlia? Existem imprevistos, existem dias que a gente não acorda tão legal e às vezes não dá para cumprir tudo. Principalmente quando a gente está em casa. Em casa tem família, às vezes tem crianças, tem gente que entra, que sai, tem barulho, tem diversas e diversas situações que corroboram com essa dificuldade, às vezes, em controlar minuto por minuto. Aí eu já entro na questão da gestão de tempo, que ela deve ser feita de forma, além de flexível, dinâmica. Porque a gente não precisa ter aquela rotina rígida, mas é importante ter rotina. É importante o que tu traz de manhã pro pessoal. Olha, gente, acordei, fiz meu skincare, tomei meu café, o dia tá começando. Cheguei. Bora começar o dia, mesmo que, por exemplo, você não vá sair de casa, a importância de tirar o pijama, colocar uma roupa para você trabalhar em casa, você traz isso para as meninas. É um exemplo também a ser seguido. E aí você fala da questão de gestão de tempo, a questão de organização, de planejamento. Tudo isso é importante e é interessante porque é o que está por detrás dos bastidores do empreendedorismo. A gente vê o produto final lá exposto na loja, mas a gente não imagina que tem toda essa dinâmica por trás. Tem uma rotina que foi organizada de forma dinâmica, flexível. E o que é mais interessante quando a gente fala de rotina, de organização, né, Lari? É a questão da individualidade. Cada um tem sua rotina. Tem gente que funciona muito bem acordar às 5 horas da manhã. Tem gente que já não funciona. Tem gente que vai acordar 11 horas, vai dormir mais da manhã, vai dormir mais tarde e vai conseguir fazer o dia render muito mais. E isso também é gestão de tempo, não é, Lari? É, exatamente. Eu me cobrava muito, porque eu não sou daquela pessoa que vai acordar às 6:30 da manhã, entendeu? Não sou essa pessoa, jamais serei. Mas, apesar disso, eu durmo muito tarde, fazendo algo que eu poderia ter feito acordando às 6. Mas é algo que já é meu, que já convive comigo há 24 anos, então eu não tenho como mudar mais isso. Mas eu consigo gerir bem, porque assim que eu acordo, eu sei que tudo que eu tenho que fazer, independente se eu acordei 6 ou 10 da manhã, eu consigo cumprir toda a minha agenda. Então eu só paro quando eu cumprir a minha agenda. E é muito louco, porque às vezes até eu me cobro em relação a isso. Porque eu acordo e falo, gente, hoje eu não acordei cedo, não. Tipo, como se isso fosse uma obrigação. E não é. É aquilo que eu tenho que me sentir bem a estar fazendo e fazer as coisas no meu tempo. E não exatamente num tempo que determinaram que era acordar às 6:30 da manhã. Porque não é aquilo que eu determinei pra mim. Mas eu tenho que parar com essa mania de ficar me cobrando. Meu Deus, eu já acordei tarde, eu não posso acordar tarde. Porque é algo meu. É assim que eu funciono. Então eu tenho que respeitar essa É particularidade. nosso relógio biológico. O Anderson aqui que está dizendo. O Anderson disse que 5 da manhã é o foco. E realmente, a criatura acorda 5 horas da manhã. Volta e meia aparece. Juliana, acordei 5 horas da manhã.
11 horas eu tô respondendo, porque meu relógio biológico também não é de acordar. Gente, se eu acordar às 5 horas da manhã, é um mau humor, que eu não converso com ninguém. E é isso. Eu acho interessante trazer essa questão, sabe por quê, Lari? É a questão da flexibilidade. Porque às vezes a gente se cobra trazer um resultado que a gente não vai trazer. Ou trazer algo que não é orgânico nosso. E a gente tem que trazer o que é orgânico. Exemplo, você acorda às 11 e tudo bem. A tua rotina de home office te permite isso. Teus clientes já entendem que funciona dessa forma e você consegue administrar seu tempo para que você consiga fazer isso. Matheus, que está aqui falando, acostuma um pouco a acordar cedo. Mas Matheus também já tem costume de acordar muito cedo, desde sempre. Tá vendo que é um tema controverso, que é um tema polêmico? É muito. É polêmico, é muito polêmico. Mas é aquela coisa, apesar de eu não levantar às 6, eu tenho os horários de postagem também no Stories. Então, eu tenho um roteiro. As minhas postagens, elas começam no Bom Dia de 7 horas. Então, meu celular desperta, eu vou lá, faço minha postagem, tiro o cochilo de novo, se necessário. Se não, eu levanto e vou fazendo outras coisas, fico no Instagram um tempinho. Mas não é que eu acorde todos os dias meio-dia, não, viu, gente? Quem dera. Mas de vez em quando faz bem, de vez em quando é bom. Faz parte. Aí, falando nessa questão também, antes eu trabalhava de domingo a domingo. Eu fazia atendimento, fazia entrega, e agora eu não trabalho mais aos domingos. Eu tirei o domingo para descansar, criar conteúdo da semana, planejar minha semana. Então, tem sido o meu dia de folga. Inclusive, Lari, se você pegar. Não vou entrar nisso, viu, pessoal? Não vou entrar nesse assunto. Mas se a gente for pegar e dar uma estudada um pouquinho em filosofia, a filosofia grega e tal, Sócrates sempre falava dessa questão do ócio produtivo. Como assim ócio produtivo, Juliana? Não vou entrar em questões filosóficas, já avisei antemão. Mas o ócio produtivo, criativo, é aquele tempo que tu tira para tu. É o tempo do fazer nada. E durante esse tempo, tu vai buscar atividades que te trazem prazer, que te trazem satisfação. E a própria neurociência, ela explica que quando a gente tira determinados tempos, a gente descansa, a gente abre portas para a criatividade, para que nosso cérebro ele possa render mais, regenerar as energias dele, e assim sucessivamente. Ou seja, você não trabalhar no domingo também é uma estratégia que funciona muito. Até o Anderson, que trabalha um monte, que ele está dizendo ó, que domingo pode. E Ana está dizendo aqui que também estuda e trabalha até muito tarde. É aquela questão da compensação, né? A gente dorme até mais tarde um pouquinho, mas em compensação a gente vai dormir mais tarde. Principalmente quando, por exemplo, você mora numa casa que tem criança. Criança acorda cedo, criança está ativo cedíssimo. Você não está ativo tão cedo, mas à noite, no horário mais tarde, criança está dormindo. Então você tem um silêncio a mais, o cérebro da gente consegue criar. Falo isso também por experiência própria. E assim, Mari, E eu acho que que esse fato da noite, eu consigo planejar muitas coisas durante a noite, que é o momento que eu tô sozinha, a casa ela tá em silêncio. Então é um momento que eu sempre tô anotando alguma coisa que eu quero fazer. Então tem suas vantagens. isso, a questão dessa criatividade. Teu horário de criatividade, seus picos de criatividade que tem horário. E é aquele ponto de você respeitar. Respeitar seu tempo, respeitar seu espaço. Às vezes a gente passa 10, 20, 30, 40 minutos para fazer uma coisa que a gente faria em 5 minutos se tivesse mais criativo, ou se a gente tivesse escolhido um horário que a gente tivesse mais flexibilidade, disponibilidade para estar fazendo. E assim, principalmente em período de pandemia, em que tudo mudou, a rotina de todo mundo mudou. E Lari, conta pra gente como é que tá sendo a questão das vendas durante esse período? As minhas vendas, elas vêm crescendo mês a mês, apesar do período. Mas por quê? Porque eu não abandonei meus clientes. Eu sempre estou lá no WhatsApp, passando minha listinha de transmissão. Estou sempre presente no meu Instagram. Sempre estou criando aquele suspense. Gente, está chegando novidade, deixando as meninas curiosas para aquilo que elas estão esperando para chegar.
Então, eu tenho trabalhado com muitas estratégias para que eu consiga manter o ritmo de faturamento da loja. E está funcionando super bem. Mês a mês eu tenho feito vídeos lá no canal comentando algumas das estratégias que eu tenho utilizado naquele determinado mês. E é algo que não me afetou tanto. Assim, poderia estar melhor, poderia, claro, a gente sempre quer. Mas é algo que vem crescendo, sim, mesmo dentro desse cenário que a O que gente é está vivendo. fantástico. O Matheus está perguntando para a gente, Lari, quais dicas tu pode trazer para quem quer empreender? A dica que eu sempre dou e que eu vou dar sempre para todo mundo é estudo e planejamento. Uma coisa, quando ela está aliada com outra, ela funciona como um casamento perfeito. E é o que eu sempre trouxe desde o início da loja. Eu sempre estou fazendo cursos voltados para Instagram, para conhecer a plataforma. Eu sempre estou conhecendo todas aquelas ferramentas que eu utilizo. Então, eu estou sempre estudando e Show de planejando. bola. Tua pergunta, tua resposta, ela ainda dá gancho para o que o Anderson perguntou aqui, ó. Ele fala, Lari, aproveitando o gancho, como você faz o planejamento semanal e diário da loja? Bem, o planejamento semanal, ele é extraído do meu planejamento mensal. Então, eu faço todo o planejamento mensal do que vai subir para o feed da loja, baseado naquilo que eu vou receber, em vídeos que eu gostaria de gravar para aquele mês, vídeos que eu preciso gravar do produto novo que chegou. Então, eu faço um planejamento mensal. E todo domingo eu preparo tudo que vai subir para a loja na semana. Então, todas as postagens, elas são preparadas no domingo, eu deixo tudo prontinho e na semana eu só produzo as legendas. E elas também têm horário para subir. O meu planejamento diário, ele já é extraído do meu planejamento semanal, que é, por exemplo, na segunda, se vai subir um vídeo na terça e outro na quinta, na segunda e na quarta é dia de gravar o vídeo. Então eu tenho essa rotina de planejamento para que todos os conteúdos planejados eles sejam possíveis de ser Legal, entregues. Lari. Ou seja, na tua própria agenda tem o dia de fazer planejamento, de organizar, tem os espaços tudo certinho. Faz total diferença no produto final. Eu observei essa semana que você tinha colocado uma postagem com o feed do mês. E aí você colocou lá perguntando para as meninas. Pera ainda, como que foi? Qual a cor que vocês querem para o feed do próximo mês? E aí as meninas lá colocavam, tal cor, tal cor. E eu achei isso tão incrível. Sim, eu sempre estou trazendo isso, de perguntar o que elas querem, como elas querem que aquilo seja entregue. Então, agora eu tenho a estratégia do feed, todo mês ele tem uma cor temática. Então, como o meu planejamento ele já estava pronto e tudo mais, eu agora preciso preparar a paleta de cores que vai subir no próximo mês e a opinião da minha cliente, do meu público, ela importa. Por isso que eu tenho essas estratégiazinhas com as clientes. Eu sempre estou perguntando, vocês estão gostando do conteúdo que está subindo? Qual tipo de conteúdo vocês querem que estejam aqui no Instagram? É uma forma também de sempre estar ligada a elas, né? De estar conhecendo elas. Conhecendo os gostos. São estratégias muito utilizadas pela gestão da qualidade. Quando a gente fala da qualidade dos serviços que são oferecidos, principalmente, os teóricos utilizam muito essas ferramentas de melhoria contínua, de organização, planejamento, a questão de satisfação, que é mais própria assim, do marketing, do que vem sendo construído. Velho, é muito fantástico. Lari, Lucas aqui está perguntando se tu tem interesse em trabalhar com beleza e estética masculina. Eu não me conecto com o público masculino. É algo assim, nunca me foi perguntado, mas eu sempre fiquei pensando, por que não? Mas não é algo que eu tenho um feeling, a vontade, aquela conexão que eu tenho como trabalhar com as mulheres. Então, não tenho interesse. Legal. Inclusive, é uma forma até de você direcionar teu ramo de atuação. Olha, eu trabalho com mulheres, eu gosto de trabalhar com estética, eu gosto de trabalhar com beleza.
E eu gosto de trabalhar com autocuidado, direcionar esse autocuidado à mulher. Isso dá como diria o nome, um contorno totalmente diferente para a atuação. Além da questão do foco, né? Que quando a gente tem um foco, um direcionamento mais específico para o que você quer, acaba que você consegue direcionar de forma estratégica as ferramentas que tu vai utilizar no teu dia a dia, na tua rotina e assim sucessivamente. Exatamente, Juan. A questão do foco, de você focar, olha, é mulher que eu quero trabalhar, esse é meu público. Aí a partir daí já tem um mundo de coisas para estudar, né, Lari? Aí você fala, não, mas Sim. eu vou trabalhar com autocuidado. Aí autocuidado já tem outro mundo de coisas para você estudar e direcionar, e assim sucessivamente. É, Lari. Olha, Lari recebendo altos parabéns aqui. Matheus dizendo parabéns, Larissa. Boa sorte com a loja. Pessoas como você mostram que as mulheres podem tudo o que quiserem. Gente, minha mensagem de vida Ah, tá. é exatamente isso que eu quero transmitir. Que as mulheres, elas podem tudo que querem, independente do lugar, do ambiente. Elas podem No tudo lugar de sim. mulher, onde ela quiser. E você, inclusive, é seu lema de vida que você fala, faz e prova que é possível. A mulher ela pode alcançar hoje em dia lugares que ela nunca imaginou alcançar. A gente vive uma sociedade que, querendo ou não, isso já é uma crítica pessoal. É uma sociedade patriarcal, a gente vive um modelo estrutural de designação societária, e isso infere diretamente nas posições que a gente era direcionada, na forma como a gente era colocada dentro do mercado de trabalho também. A questão dos salários, empregos formais, que a gente vê a diferença, e diversos outros tópicos que não vou me abster a tocar neles agora. Mas a mulher ela pode alcançar o lugar que ela quiser. Hoje em dia a gente vê um aumento muito grande das mulheres dentro das universidades, dentro dos mestrados, programas de doutorados. E a questão da especialização, a gente observa que você, além de estudar para a loja, você também faz a graduação, você corre atrás. E assim, sucesso sempre. Gostaria de aproveitar esse gancho, Lari, para te agradecer grandemente e te passar, em nome da Action, em meu nome, Júri, e te passar a palavra, porque foi um momento muito massa, foi um momento de muita construção. E eu te passo a palavra para a gente finalizar antes que o Insta derrube a gente. Certo, bora lá. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho a minha história, contando. Queria agradecer a Julie pelo convite. Eu fiquei meio receosa, ela sabe, mas são os medos que fazem a gente avançar, né? Então, eu estou muito agradecida pela participação de todo mundo aqui que comentou durante a live, que me desejou boa sorte. Muito obrigada, estou muito feliz com o retorno e espero aparecer aqui mais Olá, vai vezes. ser uma satisfação nossa. Já aproveitando também, eu estou aproveitando vários momentos aqui. Ana está dizendo parabéns, meninas. Essa é uma proposta da Action, que a gente já está lançando, em ter conteúdos semanais. Fixamos um dia na semana, então a Action Week ela vai continuar, porém agora semanalmente. E assim, são pessoas como você, Lari, que a gente está trazendo para cá e para mostrar que sonhos são possíveis. A gente tem alguns comentários aqui para finalizar. Luquinhas dizendo que eu aprendi que sonhos nascem por fazer gente feliz, que é preciso ter garra, força de vontade para lutar por eles e realizá-los. Sensacional. Manuele disse que a live foi maravilhosa. Juan disse que a live foi maravilhosa. Enfim, gratidão. Foi muito bom. E sim, fica a dica. Vamos ter sim outros encontros. A semana Action Week continua, porém agora com um encontro semanal.
E, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pelo contato, pelo acolhimento. A gente tem 30 minutos restantes, o Insta está aqui derrubando a gente. Mas gratidão a todos vocês. Beijos. Obrigada.